Bom, boa noite. Primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Lígia, está escrito ali, né? Então não tem muita... Eu sou professora de Direito Tributário há praticamente 15 anos, em universidade, em todos os cursinhos aqui de Cuiabá. Eu só advogo na área tributária neste mesmo período. Sou casada com um contador, meu marido tem um escritório de contabilidade, eu ficava lá dentro até vir a pandemia. Então, assim, um pouquinho da matéria a gente entende um pouco, né? Outra coisa, se vocês quiserem e entrar no meu Instagram, @profaligiadonini, lá na bio, no link, tem um grupo do WhatsApp. Está lá a primeira fase da OAB, mas não é só a primeira fase da OAB, não, tá, gente? Agora eu estou respondendo questões de segunda fase da OAB, porque a prova é agora domingo. Mas todo dia eu entro lá e respondo uma questão ou discursiva, que também serve para quem vai fazer múltipla escolha, porque a explicação serve para todas. E também questões de múltipla escolha. Então, eu coloco a questão e eu gravo um videozinho e jogo lá. Tudo bem? O grupo ele é silenciado, ou seja, só eu que falo lá, ninguém vai ficar bandido. Não tem isso, porque é só eu que mando as questões, tá bom? Então, quem quiser, é só entrar lá que ajuda um pouquinho, né? Então, deixa aqui, enquanto... Então, vamos para que a gente vai passar 10 dias juntos aqui, né? Eu estou desacostumada a ficar em pé, porque passei 2 anos dando aula online sentada, mas vamos ver como é que eu volto a me sair dando aula em pé novamente. Nós vamos começar a estudar os princípios constitucionais tributários. Por quê? Porque é a matéria mais importante. O que acontece? Não existe uma questão, não existe uma prova que não caia pelo menos uma afirmativa com relação a princípios. Então, é a matéria mais importante, tá? Porque o que acontece? O Estado, quando eu digo Estado, eu estou falando de um todo. Ele tem o poder de tributar, né? Ele tem o poder de tributar. Ocorre que esse poder ele não é absoluto, ele é limitado. E quem que puxa esse freio de mão? Quem que limita? A Constituição Federal, que na nossa área, no direito tributário, a Constituição Federal ela é linda. E das outras matérias, não sei. Eu não entendo nada dos outros ramos do direito. Não entendo de pensão alimentícia, não entendo de penal, não entendo nada disso. Tá? Não adianta me fazer esse tipo de pergunta que eu não sei. Eu me especializei em tributário e eu só respiro e vivo este mundo. Então, bora lá. Nós vamos começar, eu sempre vou trazer questões para vocês, tá? Sempre, a gente vai começar uma matéria nova, ou eu já começo com questão, ou eu faço a matéria, a gente termina a matéria com uma questão, mas sempre eu trazendo questão para a gente colocar na prática com relação ao concurso. Tudo bem? Tá? E às vezes eu começo assim, e outra coisa, gente, eu tenho a boca suja, tá? Vocês me desculpem, mas a hora que eu vejo, eu falo palavrão, esse tipo de coisa, tá? Vocês, perdão, todo mundo aqui é adulto, né? A hora que eu vejo, solta. Então, o que acontece? Quando você olha assim, a gente não estudou a matéria ainda, você fala, mas que merda, não estou entendendo porra nenhuma. Aí, depois que a gente estuda a matéria, você fala, nossa, mas essa jossa aqui era tão fácil. A ideia é essa. Então, vamos, eu posso rabiscar a televisão, né? Então tá, porque vai se eu estrago a televisão, né? Aí não dá. Então vamos lá, vocês podem ver que eu trago banca, tudo certinho. Nossa, para juiz, né? Claro, gente, nós vamos trazer as questões das bancas mais difíceis, as questões mais complexas, porque o ideal é a gente aprender o mais difícil para depois ir afunilando. Então vamos lá. Decreto do governador do estado X, de 30/12 de 2020, majorou o valor a ser pago do IPVA
Então, decreto IPVA por meio da incorporação de índices oficiais da atualização monetária à base de cálculo do imposto. O que acontece aqui? Na realidade, não majorou. Na realidade, não aumentou. Por quê? Porque só atualizou. A gente precisa tomar cuidado ao interpretar a questão, porque quando a gente pensa em aumentar e instituir um tributo, nós vamos estudar que, regra geral, a gente precisa de uma lei. Aqui não majorou, só atualizou, tá? Então, não aumentou, só atualizou. E precisa de lei para atualizar? Não. Basta decreto. O decreto é suficiente para atualizar. Tudo bem? Tá? A base de cálculo do imposto. O decreto também determinou que produziria efeitos a partir de 1º de 2021, no próximo exercício financeiro, praticamente no dia seguinte. E a única coisa que foi atualizada aqui foi a base de cálculo. Que isso é muito importante também, que a gente vai ver. Diante desse cenário, e à luz do entendimento do STJ, tal decreto não viola o princípio da legalidade tributária. Verdade, não viola. Por quê? Porque não aumentou, não majorou, apenas atualizou. E pode? Pode, sem problema nenhum. Nem o da anterioridade tributária? Verdade. Certa resposta. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de uma exceção, tá? A gente vai ver. Quando aumenta, né, a base de cálculo do IPTU, quando aumenta a base de cálculo do IPVA, basta eu respeitar 1º de janeiro. Basta eu respeitar o próximo exercício financeiro. Não precisa respeitar os 90 dias. Tudo bem? Só que muito cuidado. Isso é com relação à base de cálculo. Se aqui tivesse escrito alíquota, se fosse aumentada a alíquota, aí teria que respeitar próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Então, essa é a resposta correta. Tudo bem? Não viola o princípio da legalidade, mas sim o da anterioridade tributária? Falso. Por quê? Porque é uma exceção. Viola o princípio da legalidade? Não. Tá ok. Viola o princípio da anterioridade, mas não viola o princípio da legalidade tributária? Não viola nada. Viola o princípio da legalidade e o princípio da anterioridade tributária? Não também, tá? Mas fiquem tranquilos que isso aqui eu vou explicar tudo certinho. É só para vocês terem uma noção de como que é as questões com relação aos princípios. Então, nós vamos passar hoje, amanhã, talvez até um pouco mais, olhando para o artigo 150 da Constituição Federal, que é o artigo mais importante do direito tributário. É o artigo 150 que traz as limitações ao poder de tributar. Igual eu estava falando para vocês, que traz esse freio de mão, que puxa esse freio de mão, tudo bem? E aí o que ele fala? Vamos olhar para o caput. Sem prejuízo de outras garantias. Ou seja, gente, o que acontece? Nós temos garantias fundamentais na Constituição Federal, que está lá no artigo 5º. Só que será que todas as garantias estão fechadas no artigo 5º ou estão espalhadas pela Constituição Federal? Elas estão espalhadas pela Constituição Federal, isso mesmo. O artigo 5º, as garantias fundamentais, cláusula pétrea. Tudo bem? Cláusula pétrea. Prestem atenção na minha pergunta. Emenda constitucional pode modificar a cláusula pétrea?
modificar. Bingo! Vocês entenderam a minha pegadinha? Que é as pegadinhas que traz na prova? Eu não falei que está abolindo, que está restringindo, eu estou falando só que vai modificar. Emenda constitucional pode modificar a cláusula pétrea? Pode, desde que seja para trazer mais garantias. Desde que seja... Oi? Desde que seja para trazer mais garantias. Agora, restringir, retirar, abolir garantias, aí não pode. Mas vocês estão entendendo o X da questão da pergunta? Né? Então, o que acontece? Segundo o STF, o artigo 150 da Constituição Federal é como se ele tivesse em um dos incisos do artigo 5º. Então, é cláusula pétrea. Por quê? Porque garantias. Então, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado aos entes tributantes. E aí nós vamos analisar todos os incisos. Tudo bem? E o primeiro que a gente tem é o princípio da legalidade. O que acontece? Lá no direito privado, lá na esfera civil, eu posso fazer tudo que a lei não me proíba, não é verdade? Vocês sabem disso, eu posso fazer o que me der na telha, desde que a lei não me proíba. E aqui, no direito público, será que o ente público, vocês fiscais, vocês podem fazer tudo o que te derem na telha, desde que a lei não te proíba? Ou você só pode fazer aquilo que a lei permite? Só pode fazer aquilo que a lei permite. Para a gente entender direito tributário, nós precisamos entender direito administrativo. Eles estão de mãos dadas, o direito tributário e o direito administrativo. Então, o princípio da legalidade lá no direito administrativo, a gente utiliza ele aqui. Só que aqui a gente afunila e tem peculiaridades. Então, o ente tributante só pode fazer aquilo que a lei permite, que a lei autorize. Tudo bem? Então, é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Mas espera aí. Para eu instituir um tributo, para eu aumentar um tributo, eu preciso de lei. Mas e para eu extinguir esse tributo e diminuir esse tributo, eu também vou precisar de lei? Vai. Porque, gente, para uma lei não valer mais, o que precisa? Outra lei. Vocês estão entendendo? Então, a Constituição ela é o raciocínio lógico do sistema legislativo. Então, se uma lei cria, eu preciso de outra lei para retirar. Se uma lei aumenta, eu preciso de uma outra lei para diminuir. Então, por isso que aqui está falando assim, né? Exigir ou aumentar. Quando você lê isso daqui, você pensa em exigir, retirar, aumentar, diminuir, trazer benefícios fiscais. Tudo a gente precisa de lei. Tudo a gente precisa de lei. Mas basta lei? Qualquer lei? Ou eu preciso que seja a lei adequada? Eu preciso que seja a lei adequada. Isso mesmo, a lei correta. O nosso ordenamento jurídico como um todo. Imaginem o seguinte, nós temos em número, em quantidade, mais leis ordinárias, chinfrins, ou nós temos mais leis complementares. Nós temos mais lei ordinária, safada, sem vergonha, ordinária, que basta só 50% mais um dos filha da puta que estão lá naquele dia para aprovar essa merda. Agora, lei complementar, né? Precisa de 50% mais um de toda a cambada.
Então, ela é mais difícil. Então, por isso que nós não chegamos nem nas 200. A gente não tem nem 200 leis complementares no Brasil. Já a lei ordinária passou, acho que das 14 mil. Então, a regra no sistema nacional é que nós somos legislados por lei ordinária. Aqui no direito tributário não é diferente. A maioria dos tributos, a sua grande maioria dos tributos, são criados por meio de lei ordinária. Tributo, nós temos 4 exceções que precisam de lei complementar. Ou seja, se vocês decorarem esses 4, o resto você sabe que é por lei ordinária, tudo bem? Quais são esses? Nós temos o imposto sobre grandes fortunas, o empréstimo compulsório, os impostos residuais e as contribuições sociais residuais. Eu vou explicar cada um deles no momento oportuno, tá bom? Só que vocês têm que entender que são só esses 4 que precisam de lei complementar. Obrigatoriamente, há necessidade de uma lei complementar. Senão, fere o princípio da legalidade. E todos esses daqui, a competência é da União. Todos. Todos de competência da União. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Imagine que a União, por meio de lei ordinária, instituiu o imposto sobre grandes fortunas. Feriu o princípio da legalidade? Feriu. Por mais que eu tenha lei... Ah, mas professora, tem lei. Mas não basta ter lei. Tem que ser a lei adequada, a lei correta. Tudo bem? Outra coisa. Vocês já ouviram falar de medida provisória, né? Medida provisória é lei? Bingo, medida provisória não é lei. Medida provisória tem força de lei. Força de qual lei? Lei ordinária. Tudo bem? Lei ordinária. Gravem assim. Quem que faz, que assina a medida provisória? O presidente da República. Se a gente está falando que lei complementar ela precisa de um quórum maior, uma pessoa sozinha poderia fazer uma lei complementar? Não. Então, o que acontece? Tem força de lei ordinária. Tudo bem? Tem força de lei ordinária. Será que, então, o presidente da República poderia instituir, por meio de medida provisória, o imposto sobre grandes fortunas? Não. Por quê? Porque ele precisa de lei complementar. Então, medida provisória, ok, matéria de lei ordinária. Mas de lei complementar, não pode. E na maioria das questões de concurso, eles adoram colocar medida provisória. E aí você sempre tem que raciocinar desse jeito. Espera aí, medida provisória não pode lei complementar. Quais são os tributos que precisa de lei complementar? Imposto sobre grandes fortunas, empréstimo compulsório, impostos residuais e contribuições sociais residuais. Fora isso, lei ordinária, medida provisória, pode. Tudo bem? Esse é o outro ponto. O que acontece? Vamos para uma outra questão que adora, que é nossa. As bancas adoram. As bancas adoram. Ó, imaginem a seguinte situação. Imaginem que seja publicada hoje uma lei complementar. E sabe o que essa lei complementar faz? Ela aumenta a alíquota do imposto de renda. Precisa de lei complementar para o imposto de renda? Precisa? Não, basta uma lei ordinária.
Basta uma lei ordinária. Não precisa de lei complementar. Aí vocês devem se perguntar assim, mas porra, professora, por que eles vão fazer uma lei complementar para o imposto de renda se não precisa? É porque a gente tem um monte de coisa aqui no Brasil que uma das coisas aberrantes são os jabutis. Ah, não é o bicho, não. Que é como, por exemplo, eles estão fazendo uma lei complementar, sei lá, de penal. Aí, no final dela, eles aumentam a alíquota de um imposto. É louco isso. Por quê? Porque está todo mundo com foco no troço do penal, e aí eles aumentam a tributação e ninguém está prestando atenção no que está acontecendo. Tá? Então, isso acontece. Então, imaginem o seguinte. Imaginem que depois venha uma lei ordinária revogando esse aumento aqui do imposto de renda. Pode essa lei ordinária revogar essa lei complementar que aumentou o imposto de renda? Então, pode. 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 O imposto de renda, não. Pode. Por que que pode? Porque, gente, essa lei complementar aqui, ela é só formalmente uma lei complementar. Mas ela tem status, força de lei ordinária. Porque essa matéria não é reservada à lei complementar. Então, no fundo, ela tem força, status de lei ordinária. Então, por isso que uma lei ordinária vai poder revogar. Vocês estão entendendo? Isso cai muito em prova. Cai muito em prova. E justamente porque a gente grava na nossa cabeça que lei ordinária não pode revogar a lei complementar, realmente, lei ordinária não pode revogar a lei complementar, mas desde que aquela matéria na lei complementar seja obrigatória estar em lei complementar. Vocês estão entendendo? Já essa questão aqui do imposto de renda não é. Então, ela tem força de lei ordinária. Por isso que essa lei ordinária pode vir e acabar com a lei complementar. Conseguiram entender? Tá? Então, bora. Se vocês não entendem, vocês falem. Isso cai muito, 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 muito. Ainda mais se a banca for da FGV. Ah, a FGV ama esse troço. Então, vamos lá. Então, já chegamos à conclusão que nós precisamos da lei adequada, da lei correta. Mas basta a lei adequada? Basta a lei correta quando a gente fala em instituir um tributo, em criar um tributo? Não. Essa lei precisa ter, no mínimo, deixa eu apagar aqui, no mínimo, fato gerador, mais sujeito passivo, mais base de cálculo e ou alíquota, mais multa. Obrigatoriamente precisa ter isso daqui. Então, o que acontece? Por mais que venha uma lei complementar criando um imposto sobre grandes fortunas, se tiver faltando um desses requisitos, fere o princípio da legalidade. Tá, mas beleza. Fato gerador. O próprio nome já fala, né? Um fato que vai gerar alguma coisa. Um fato que vai gerar eu ter que pagar esse tributo. Então, por exemplo, se vocês são proprietários de um veículo automotor, você realiza o fato gerador de ter que pagar o IPVA. Então, quando é para a gente identificar o fato gerador, você tem que perguntar, por que eu tenho que pagar? Por que eu tenho que pagar esse trem? Isso. Agora, basta eu saber por que eu tenho que pagar? Eu tenho que saber quem tem que pagar. E é o sujeito passivo. Tá? Pensem assim, sujeito ativo, ele tem que correr, tem que agir para te cobrar. É o fisco, regra geral.
Sujeito passivo é aquele que se esconde, fica passivo, paradinho, quietinho, debaixo da mesa para não ser achado. O contribuinte ou o responsável. Então, aqui é quem? Quem tem que pagar? Professora, mas não precisa dizer quem é o fisco, o sujeito ativo na lei? Não precisa, gente, porque quem está fazendo a lei. Se quiser, pode trazer capacidade tributária ativa, que depois a gente adentra nesse mérito. Mas, senão, não precisa, porque quem que determina? A Constituição Federal, e é quem está fazendo a lei, então não precisa. Pode constar? Pode, mas não é obrigatório. Tudo bem? Agora, beleza, eu sei o porquê, eu sei quem, eu preciso saber o quê? Quanto, né? Eu preciso saber o quanto eu vou pagar. Por que aqui eu coloquei eu? Né? Porque a gente sempre pensa muito nessa base de cálculo e alíquota. Então, eu tenho lá, né, o valor do carro. A alíquota de 2%. Faz as contas aí, você chega num valor. Né? Então, outra coisa, eu não sei matemática. Não sei. Mas como que você sabe, mexe com tributário se você não sabe matemática? Não tem que calcular tributo. Quem faz isso é o contador. Tá? E nem ele mais faz, porque todos os programas fazem. Tudo bem, meu marido consegue fazer cálculo de cabeça. Eu não sei nem a tabuada. Eu não tenho que saber. Eu tenho que saber se a lei é legal ou não, se ela é constitucional ou não. Eu não tenho que saber fazer continha. Tá? Então, às vezes, eu vou errar umas continhas básicas aqui. Vocês me corrijam, por favor, e não tira sarro de titia. Tá? Porque eu estou sendo sincera, eu não sei. Beleza, então quanto? Só que, às vezes, nós não temos base de cálculo ou alíquota. Nós temos um valor fixo. Por exemplo, às vezes você tem que pagar para tirar uma taxa, não tem? E aí, aquele valor fixo, independentemente de quem seja. Então, por isso que é ou base de cálculo e ou alíquota. Agora, gente, vamos ser sinceros. Quem aqui gosta de pagar tributo? Quem aqui, agora, começo do ano, vai ter que pagar IPVA, vai ter que pagar IPTU, e recebe o carnê do IPTU em casa e fala, ai, coisa linda, nossa, eu estava louca para pagar você. Não é não? Quem aqui? Eu. Outra coisa, por que eu não mato ninguém? Por que eu não mato ninguém? Não. Não tenho. Não. Não. Não tenho. Porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu vou de qualquer jeito, eu tenho certeza. Sou professora, já reprovei um monte de gente, entendeu? Lá na faculdade. Então, o que acontece? Não, eu não mato ninguém, não é por falta de vontade, nem por princípios. Eu não mato ninguém porque eu não quero ser presa. Porque eu não quero receber uma sanção, uma pena. Agora, imagine se a lei falasse assim, né? Olha, você tem que pagar o IPVA. Tá, e se eu não pagar, o que acontece? Nada. Tudo de boa, fica elas por elas. Quem ia pagar o IPVA? Ninguém, tudo bem? Então, por isso, a obrigatoriedade de vir nessa lei que institui o tributo, uma multa. Uma sanção. Porque multa não é tributo. Multa é pena, multa é sanção administrativa. E isso para a gente é muito importante, essa noção, quando a gente for falar do princípio da irretroatividade, das exceções ao princípio da irretroatividade. Tudo bem? Então, é obrigatório isso aqui. Então, você vai olhar, né, para a lei e vai falar, como é que eu vou me fuder se eu não pagar essa porra? E aí ele vai te falar, você vai levar uma multa de 100%. Então, isso é a sanção. Isso é a pena, tá bom? Ficou dúvida? Aí, tudo
Tudo isso aqui está no artigo 97 do CTN, Reserva Legal. Ótimo. Então, chegamos a essa conclusão. Eu falei para vocês, né, que para instituir um tributo, eu preciso de lei. Para retirar esse tributo, eu preciso de lei. Para aumentar o tributo, eu preciso de lei. Para eu diminuir o tributo, eu preciso de lei. E para trazer benefícios fiscais? Uma isenção, uma redução da base de cálculo, uma anistia, uma remissão, precisa de lei, gente. Por quê? Porque a administração pública, o ente tributante, só pode fazer aquilo que a lei permite, tá? Então, também está aqui a necessidade de uma lei específica. E aí que a gente vem para as exceções. Porque o direito, ele é foda, porque tem a regra, né? Só que daí tem o quê? Trocentas mil exceções. Que é para deixar a gente louco. Tem as trocentas mil exceções. O que acontece? Quando a gente fala aqui nessas exceções, nós não estamos falando em criar tributo, em instituir tributo. Nós estamos falando em mexer nas alíquotas, mexer no valor, tudo bem? E aqui, por exemplo, não há necessidade da lei, do Congresso Nacional. O chefe do Poder Executivo pode fazer sozinho. E aí a gente, tudo bem, a gente decora, mas a gente tem que entender para não ficar só na decoreba. Nós temos tributos que eles são fiscais. O que são os tributos fiscais? São aqueles que é para arrecadar, para manter a máquina pública, tudo bem? Então, o imposto de renda, por exemplo, ele é fiscal. É para arrecadar e manter a máquina pública. Já existem tributos que são extrafiscais. Eles arrecadam e muito. Mas o foco deles, a função deles, não é arrecadar, é mexer na balança comercial. Tudo bem? É mexer na balança comercial. Para a gente não entrar em crise e tudo mais, é mexer na balança comercial. Então, imaginem o seguinte, né? Tá aí. Imaginem que toda a nossa produção de gado, de carne, esteja sendo exportada. Tudo exportado, né? Tudo exportado. E a gente está sem carne. Ou o preço da carne está assim que ninguém consegue mais comer carne. Existem meios para impedir ou amenizar essa situação? Existem vários. E um deles é o quê? É aumentar o imposto de exportação. Porque vocês sabem, né? Vocês já tiveram aula com Fantoni? Já, né? Vocês sabem que quando vai para fora, exportação, não tem o ICMS, ok? Imunidade com relação ao ICMS. Então, todo mundo prefere o quê? Mandar para fora, né? Eu que não sou besta também iria fazer isso. E aí a gente está sem carne. Então, o que pode ser feito? Uma das medidas que pode ser feito, aumentar o imposto de exportação. A hora que o produtor for fazer os cálculos, compensa mais ele vender para o mercado interno do que para o externo. Agora, vocês já imaginaram se precisa de uma lei para fazer isso, passar por comissões, ir para um lado, ir para o outro? A gente passa fome. Então, por isso que a Constituição ela é sábia e ela fala, presidente da República, ó, você sozinho numa canetada, você pode diminuir, reestabelecer ou aumentar. Tudo bem? Essa é a lógica da extrafiscalidade.
Então, o que acontece? Ó, canetinha azul. Imposto de importação, exportação, IPI, IOF e ICMS combustível. Esse aqui é o único que não é da União, tá, gente? Não é da União que precisa de convênio. A lei precisa de uma lei para trazer a alíquota. Vamos pensar assim numa alíquota de 10%. A lei estabeleceu a alíquota de 10% na situação X nesses tributos aqui. O presidente da República, sozinho, vai poder fazer o quê? Diminuir para zero, por exemplo, diminuir para zero com um decreto, reestabelecer para 10, tudo bem? Ou aumentar para 15. Tudo isso por decreto. Ou ele delega, né, portaria ministerial e assim por diante. Então, o que acontece? Vai poder diminuir, reestabelecer ou aumentar. Ou diminuir ou aumentar, diminuir, isso não importa. Tá? Vai poder mexer sozinho, de boa, conforme a cabeça dele. Sem pedir benção para ninguém. Agora, já no caso da CID combustível, da contribuição de intervenção do domínio econômico, é diferente. Ó, eu preciso de lei para trazer, por exemplo, a alíquota de 10%, certo? O presidente pode mandar para zero e pode reestabelecer para 10%. Tudo por decreto. Agora, se quiser aumentar para 15%, precisa de lei. Tudo bem? Então, cuidado. CID combustível, o chefe do Poder Executivo vai poder fazer o quê? Diminuir ou reestabelecer. Aumentar, não. Aumentar precisa de lei. Tá? Precisa de lei. Agora eu fico irada, fico possessa, quando o STF flexibiliza ainda mais o princípio da legalidade. O que ele vem decidindo? Isso é muito bom para o fisco, ou seja, para vocês, para os fiscais. Então, se a lei traz um parâmetro, por exemplo, essa lei, para qualquer tributo, tá, gente? A lei traz aqui que a alíquota pode ser de 10% a 30%. Ele sozinho, por decreto, vai poder mexer aqui, ó, dentro dos parâmetros da lei. Vocês estão entendendo? Dentro dos parâmetros da lei. É isso que diz essa decisão relativamente recente, que é do ano passado, que está aí no material para vocês. Eu não vou ficar lendo slide, tá, gente? Tá? Não vou ficar lendo. Justamente o material está aí para depois vocês lerem ele. E aí? Aí, outra situação que nós temos é da obrigação tributária. Se tiver muito rápido, vocês falam, tá? Ah, volta, não entendi, vocês falam. Porque eu, na minha... Vamos lá. O que acontece? Nós temos dois tipos de obrigação tributária. Nós temos a obrigação tributária principal, que tem a ver com o quê? Com pagar. Tem a ver com uma obrigação de dar. Dar o quê? Dinheiro. Pagar o tributo. Aí nós temos a obrigação tributária acessória, que ela já está relacionada a uma obrigação de fazer ou não fazer. A gente vai ter aula só sobre obrigação tributária, tá? Fiquem tranquilos. Ou seja, quando você vai fazer uma declaração,
comprar o imposto de renda, quando você tem que emitir uma nota, tudo isso é fazer. Tudo isso é obrigação acessória. Para que serve uma obrigação acessória? Serve para ajudar vocês fiscais. Serve para fiscalizar, para ver se está arrecadando tudo certinho. Serve para auxiliar na fiscalização e na arrecadação da obrigação principal. Para trazer essa obrigação acessória, não precisa de lei. Não precisa de lei, tá? Basta o que a gente chama de legislação. Ah, então um decreto pode criar uma obrigação acessória? Pode. Ah, uma portaria? Pode. Uma instrução normativa? Pode. Aqui, ó, eu trouxe aqui um exemplo. Uma instrução normativa mandando prestar informações. Ou seja, uma instrução normativa trazendo obrigações acessórias. Então, também é uma exceção. Fixação com relação ao prazo do pagamento do tributo. Tá? A modificação do prazo para pagar o tributo também não precisa de lei. Não há necessidade de lei. Ah, eu adoro o Pedrinho. Adoro o Pedrinho. Nosso ex-governador Pedro Tax, adoro. Por quê? Porque ele trouxe altos exemplos para a gente. Assim, a legislação que a gente mais vai estudar aqui como exemplo foi ele que trouxe. Adoro. Para o bem ou para o mal, entendeu? Mas ele trouxe exemplos. E aqui está um exemplo. Está vendo que é um decreto dele, na época, modificando, antecipando o prazo para pagamento do ICMS. Então, pode? Pode. Ah, mas por quê? Gente, o que a Constituição fala? Exigir, instituir, aumentar, diminuir, não está falando em prazo. Você sabe que você vai ter que pagar. Então, não precisa de lei. Pode ser por meio de um decreto. Também, a gente vai ver daqui a pouco a súmula vinculante, salvo engano, é a 52, a gente vai ver no momento oportuno, que fala que também não precisa respeitar o princípio da anterioridade, quando só mexe no prazo para pagamento do tributo, tá? Então, outra exceção. E essa súmula 160, que foi a da questão que eu trouxe para vocês, que é do ano passado, desse ano, essa questão, que as bancas amam, elas têm verdadeiro fascínio pela súmula 160, elas têm verdadeiro tesão por esse negócio. É impressionante, todas as bancas. Tá? O que acontece, então? Ó, se você aumenta o tributo, precisa de lei, essa é a regrona geral. Mas quando você vai atualizar, você está aumentando? Se você só está atualizando? Não, não é. Por que os servidores públicos ficaram putos com o Pedrinho? RGA. Vocês queriam aumento? Não. Vocês brigaram por aumento? Não, vocês brigaram só pela atualização monetária do dinheiro, não é verdade? Então, não é aumento, é só a atualização. Se é só a atualização, não precisa de lei, tudo bem? Não precisa de lei. Então, vamos lá. Só que a gente tem que saber ler a porra dessa súmula aqui. Ó. É defeso não é o marido da defesa, é proibido, é defeso ao município atualizar o IPTU. Ai, sua louca. Você acabou de falar que pode? Pois é, a redação desse troço aqui é ridícula. Então, é defeso ao município atualizar o IPTU, mediante decreto em percentual superior ao índice oficial da correção monetária. Porque se ele
se ele está atualizando num valor superior, ele não está atualizando, está aumentando. Vocês entenderam? Então, muito cuidado ao ler essa súmula, porque ao ler essa súmula, você tem que pensar assim, atualizar pode. Não pode aumentar nem que seja um pouquinho, não pode. Quer ver o exemplo? Vamos aqui para Cuiabá. Ó, só para vocês terem uma noção de como que funciona esse trem. O Código Tributário de Cuiabá, ele fala que pode atualizar o IPTU com base no IPCA, certo? Com base no IPCA, conforme fala o IBGE. Beleza? Tudo bem? Aqui é antigo, mas todo ano eles fazem isso, tá, gente? Aí veio o prefeito e, por meio de um decreto, não é lei, sozinho, decreto, ele veio o quê? E atualizou. Atualizou, ó, com 7,87% da base de cálculo dos valores venais do IPTU. Conforme o quê? Conforme o IPCA do ano, conforme o IBGE. Vamos supor que ele não gosta de trem assim, quebrado. Aí ele fala assim, 7,87? Para com isso. Não, quer ver? Vamos, pior ainda. Ele fala assim, 7,9. Poderia ser feito isso por meio de decreto, mandar para 7,9? Não estaria atualizando. Por mais que seja só um negocinho, não estaria atualizando. Isso seria o quê? Aumento. E sendo um aumento, eu preciso do quê? De lei. Entenderam? Aí na questão que a gente acabou de responder, o que a questão trouxe para você? Por mais que ela falou que majorou, mas ela falou majorou, mas conforme a atualização. Então não majorou, atualizou. Tudo bem? Na prática, né? Aqui, mais uma vez, falando que não viola em razão da correção monetária. Ficou alguma dúvida com relação ao princípio da legalidade? Porque agora nós vamos para um mega super power princípio, que é o princípio da não surpresa. O contribuinte, ele não pode ser pego de surpresa. Nós precisamos de um tempo para respirar. Por exemplo, né? Faz 25 anos que eu aguento meu marido. Karma. Ele é formado em administração e contabilidade. Com que ele gosta de mexer? Dinheiro. Ele tem a porra de uma planilha. E isso faz 25 anos, é verdade. Ele tem uma planilha, que aí ele fala assim, que a gente tem que viver com X% da nossa renda, e Y% é para a nossa velhice. E aí ele coloca lá assim, tem a planilha tanto de bens duráveis, tanto de mercado, tanto para balada. Hoje em dia a gente nem vai para balada, mas tudo bem, tanto para balada, tanto não sei o quê. Estourou o orçamento, vai ficar em casa, vai passar fome, tem que controlar. E aí é assim, ó, é verdade, gente. Aí ele vira para mim e fala assim, ele está todo dia de manhã, ele vai atualizar a planilha. Aí ele liga para mim, Lígia, quanto você tem na carteira? R$50. Onde você tinha 100? O que você fez com os outros 50? E você se submete a isso, gente. O trem do casamento, meninas, deixar que eles achem que estão mandando. Esse é você entendeu? Deixa que ache, né? Mas, enfim. E assim, a planilha já está pronta para o ano que vem. E é óbvio, imagina, louco, virginiano psicopata das finanças.
ele fala assim que a gente só pode comprar bens duráveis. O que é bem durável? Ah, eu quero trocar o quarto, o guarda-roupa. Ah, eu quero comprar uma coisa mais cara. Só depois, no segundo semestre do ano. Primeiro semestre não se compra nada caro. Só no segundo semestre. Por quê? Não. Por causa da tributação. Porque quando que a gente paga o imposto de renda? Primeiro semestre. Quando que a gente paga o IPVA dos carros? Primeiro semestre. Quando que a gente paga os IPTUs dos imóveis? Primeiro semestre. Está tudo planilhado. Por isso, entendeu? Está tudo planilhado. Ele já sabe quanto que vai pagar de tributação. Não, tem que pagar esses negócios, entendeu? Agora, imaginem, se do dia para a noite criar um tributo novo, né? Ou aumentar essa tributação, o que acontece com o Emerson? Ele surta. Por quê? Porque vai sair do controle dele, é verdade, é perigoso ele infartar. Ainda bem que quando se eu ficar viúva, eu vou ser uma viúva feliz, porque o trem lá, o seguro de vida é bom, entendeu? Isso eu já tomei conta de eu ser uma viúva alegre. Então, o que acontece? Nesse sentido, ele enlouquece. Ai, mas será que o princípio da anterioridade, o princípio da irretroatividade é por causa de uma planilhinha do Emerson? Não, gente. Imaginem as empresas. As empresas já fizeram todo o seu planejamento tributário. As empresas já calcularam tudo. Se do dia para a noite aumentar a tributação sem que ela possa se adequar, o que vai acontecer? Ela quebra. Vocês estão entendendo? Ela quebra. Agora, pense comigo. Surpresa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Depende, né? Se aumentar a tributação, é péssimo, ele vai surtar. E se diminuir? Vai ficar de boa, surpresa boa, não tem problema. Então, assim, como é uma garantia para o contribuinte e não pro SES, odeio o fisco, pro SES, não é para o fisco, é para o contribuinte. Se vier a lei reduzindo a tributação, vou precisar esperar próximo exercício financeiro no mínimo 90 dias? Não. Vocês estão entendendo? Então, muito cuidado com isso. Eu já vi várias questões de prova que vem lá, reduziu. E aí você não presta atenção no reduzir, você já acha que tem que ser próximo exercício financeiro no mínimo 90 dias. Gente, o próximo exercício financeiro no mínimo 90 dias, para quando cria ou aumenta. Para quando o contribuinte se fode. Para ajudar o contribuinte, para beneficiar, se houver uma redução, uma exclusão desse tributo, pode haver aplicação imediata, salvo se essa lei, que ela pode fazer isso, ela falar que entra-se em vigor essa lei na data X, daqui tanto tempo. Pode ter esse critério, mas se ela vier falando, entra-se em vigor na data da sua publicação, que é a forma mais usual, imediatamente. Tudo bem? Tá? Então, muito cuidado com isso. Então, vamos para o princípio da anterioridade, para depois a gente falar no princípio da irretroatividade. Deixa eu molhar meu bico. Então, vamos para mais uma questão. Ó, a respeito do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, né? Ó, para procurador 2021, procurador do Estado. A respeito do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, nos termos da Constituição e da jurisprudência do STF,
a medida provisória que altere o imposto de renda editado em determinado ano produzirá efeitos no exercício seguinte. Tese. Ainda que seja convertida em lei no dia 1º de janeiro desse exercício, desde que respeitada a anterioridade nonagesimal, falso. Nós vamos estudar a medida provisória, fiquem tranquilos. Ela tem que ser convertida para depois respeitar o próximo exercício financeiro, tá bom? Majoração da alíquota do IPTU não se submete à anterioridade nonagesimal, mas somente à anual. O que eu falei na primeira questão que nós resolvemos? Para cuidar com isso aqui. Né? Quando aumenta a base de cálculo do IPTU, quando aumenta a base de cálculo do IPVA, não tem que respeitar os 90 dias. Mas se mexe na alíquota, na percentagem, aí tem que respeitar. Próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Então, majoração da alíquota, não. Está errado. A majoração da alíquota se submete à anterioridade nonagesimal e à anual. Tá? As duas, não é exceção. Eu trouxe uma tabelinha disso aqui para vocês, tá, gente? Fiquem tranquilos. A fixação da base de cálculo do IPVA não se submete à anterioridade nonagesimal, no que pode ser alterado em dezembro de determinado ano, sendo permitida a cobrança já em janeiro do ano seguinte. Verdade. Isso mesmo, porque nós estamos falando na base de cálculo. O ICMS sobre petróleo, lubrificantes e combustíveis não se submete à anterioridade nonagesimal, mas somente à anual. Falso. O ICMS combustível é exceção à anterioridade anual. As contribuições previdenciárias devem observar a anterioridade anual e a nonagesimal? Falso. As contribuições sociais, as contribuições previdenciárias respeitam só os 90 dias. Mas fiquem tranquilos. Eu vou explicar. Ó. O que eu falei para vocês no comecinho da aula? Lembra que eu perguntei? Lembra que eu falei que o artigo 150 é cláusula pétrea? Lembra que eu perguntei se emenda constitucional pode modificar a cláusula pétrea? Normal, mas eu faço essas pegadinhas porque cai, depois não cai mais, entendeu? É, mas eu faço de propósito, entendeu? Isso, eu faço de propósito mesmo. O que acontece aqui? Ó, emenda constitucional pode modificar a cláusula pétrea? Pode, se é para trazer mais garantia. Olha o nosso exemplo aqui. Nós não tínhamos a anterioridade nonagesimal. Ó, nós não tínhamos. Eu formei antes da porra dessa mudança aqui, depois eu tive que estudar tudo de novo. Entendeu? Então, você que perguntou, né? Com quantas mudanças você já passou? Nossa, ai, nem sei. Tanta mudança que eu já passei, tanta coisa que eu tive que reestudar. Entendeu? Eu brinco, eu estudei pelo Código Civil de 16. Formei, tive que estudar civil tudo de novo. Tristeza, mas tudo bem. Então, vamos lá. Aqui é o nosso exemplo típico. Está vendo que é uma emenda constitucional? Mexendo em uma cláusula pétrea, só que veio trazer o quê? Garantias. Então, eu vou trazer os exemplos bem basiquinhos, tá? Só para vocês entenderem isso daqui. Vamos lá. Imaginem que no mês 3 de 2021,
foi publicada a lei complementar que instituiu, que criou o imposto sobre grandes fortunas. Beleza? Eu vou sempre mesclar, vou usar esse exemplo sempre para mesclar todos os princípios. Vocês vão entender daqui a pouco. E aí, gente? Quando que vai ter eficácia? Isso aqui é regra geral. Quando que essa lei, por mais que ela fala, entra-se em vigor na data da sua publicação, ela vai ter eficácia imediata? Vai poder pegar todo mundo de surpresa? Né? Não, né? Quando que ela vai ter eficácia? Ela vai ter eficácia no próximo exercício financeiro. 1º de janeiro de 2021. Eu escrevi certo e falei errado. Né? Desculpa. O que acontece? Aqui é que eu falo na eficácia da norma. Aqui que eu falo em produzir efeitos. Se você tiver fato gerador, é aqui. Não aqui. Tudo bem? Só. Mas e, professor, e a anterioridade nonagesimal? Ela é subsidiária. Esse lapso é maior ou menor de 90 dias? Maior. Então, eu não tenho que olhar para a anterioridade nonagesimal, vocês estão entendendo? Porque a regrona é assim, ó, próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Eu tenho um lapso maior de 90, então eu não tenho que olhar para a anterioridade nonagesimal se foi cumprido ou não. Tudo bem? Tá? Pode falar. Ai, sim, adoro. Pode. Mas é que não é tão simples assim, você mandar. E aí, quando a gente fala assim, a gente tem 300 mil projetos de lei de um imposto sobre grandes fortunas. Isso não é só quando a gente pensa assim, imposto sobre grandes fortunas, a gente pensa assim, o dinheirão que a pessoa tem ali, mas não, ela pega o dinheiro, ela pega patrimônio, ela pega tudo. Não dá tempo da pessoa vender todo o patrimônio dela só para escapar disso daqui. E nos últimos projetos de lei que tem com relação a isso, tipo assim, para o cara com grande fortuna mesmo, com grande fortuna, o que ele teria que pagar desse imposto é troco de pinga para ele, bem. Troco de pinga, entendeu? Eu já vou chegar lá. Fica tranquilo, calma. Nossa, eu já vou dar esse exemplo também, fica de boa. Beleza. Não, beleza. Não tem problema nenhum. Entendeu? Isso. Não tem problema. Se ela falar. Tanto é que a maioria das leis, principalmente aqui do Estado, se você observar quando há majoração, está sempre assim, com efeitos a partir de 1º de janeiro. Entendeu? É normal. Então, não tem problema. Se ela falar assim, entra-se em vigor 1º de janeiro, cumpriu. Entendeu? Por quê? Porque ela foi publicada aqui, só que ela fala que entra-se em vigor aqui. Já deu para ter, porque a ideia é o quê? A ideia é se adequar à nova legislação. Tudo bem? Isso, para não ter a surpresa. Bem isso. E já vou lá, calma. Já vou explicar. É que eu estou indo devagarzinho, calma. Não, sim, mas é a próxima explicação, fica tranquilo. Então, vamos lá. E se essa lei fosse publicada, a lei complementar que criou o imposto sobre grandes fortunas, fosse publicada em dezembro? O povo adorava fazer isso, ainda adora. Eu vou trazer caso concreto aqui. Quando a gente fala que é filha da puta, não é por maldade, não, é realidade, entendeu? Dezembro. Judiação. Dezembro, né? E, gente, era a coisa mais normal do mundo, principalmente antes disso aqui. Porque, assim,
A gente já está chegando no final do ano, né? Eu já estou em ritmo de férias. Meu último compromisso é com vocês. Não sei nem por que eu aceitei. Tanto que me empurrenharam, que já era para eu estar lá só na série do Netflix, porque meu curso eu encerrei semana passada. Tá? Agora eu estou aqui de castigo com vocês. Mas assim, o que acontece? Já estamos nos preparativos, né? De escolher a cor da calcinha para virar o ano novo. Eu quero dinheiro, o resto não preciso não. De amarelo, dinheiro, 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 né? A gente está pensando nisso. E aí, os políticos sempre se aproveitaram, porque nós estamos pensando o quê? Ai, né, no período do Natal, na cor da calcinha, na festa. E eis que sempre, na virada, praticamente, eles se reuniam em sessão extraordinária e ninguém noticiava. De repente vinha, puf, a bomba no dia seguinte. Por isso que modificaram aqui e trouxeram a anterioridade nonagesimal, para tentar inibir esse tipo de prática. A gente vai ver aqui que tem lei, que o nosso exemplo da anterioridade aqui é de Pedrinho, 29 de dezembro, aumentou o ITCMD. 29 de dezembro, adoro Pedrinho. Entendeu? Hã? Vocês entenderam? Então, porque eles adoravam fazer isso. Beleza. Qual que é? Só que a gente sempre tem que fazer assim. Regra geral. Tem que respeitar o próximo exercício financeiro. Essa é a regra. Beleza? Aí você tem que olhar. O lapso entre a publicação da lei e o próximo exercício financeiro é menor ou maior de 90 dias? Menor. Eu preciso ter no mínimo 90 dias. Só que cuidado, 90 dias não é a partir do próximo exercício financeiro, é da publicação da lei. Então, vem aqui, deu 90 dias, aí eu falo em eficácia, fato gerador e assim por diante. Oi? Isso, a eficácia da lei. Tudo bem? Então, eu sempre tenho que fazer isso. Primeiro eu olho para o próximo exercício financeiro. Maior de 90, de boa. Menor de 90, deixa eu ver se respeitou os 90 dias. E cuidado, gente, para provas de concurso, 90 dias não são 3 meses, tá? Muito cuidado com isso. 90 dias, tá? 90 dias. O que acontece? Agora, nós temos, então vamos lá, né? Ó, é vedada a União cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que a instituiu ou aumentou. Aí tá vendo que essa vem primeiro, então é a regrona geral? Cobrar tributo antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Observado a linha B. Vocês estão vendo? Por isso que eu falo para vocês que primeiro eu tenho que olhar o próximo exercício financeiro, para depois eu vir aqui para a anterioridade nonagesimal. Então, nós temos eu já falei de 2 aqui para vocês, mas nós temos 3 tipos de anterioridade. Aí, nesse caso aí, professora, então, para respeitar no mesmo exercício, ficaria os 90 ou ficaria mais de 1 ano? Não. 90 dias. Então, vamos supor, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Vamos pensar assim, março. Março de 22. Isso mesmo, não tem que ir para o próximo, não. Próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Tudo bem? A gente falou, né? Da anterioridade. Aí aqui eu trouxe um monte de nome. Eu odeio esse trem, porque, assim, doutrina, os doutrinadores são assim, eles gostam de escrever o que já está batido, mas eles mudam de nome só para falar, oh, é algo diferente. Gente, Então, tá lá, anual, ano de exercício comum, genérica, sabe? É um nome que, às vezes, você pode encontrar na prova. Nonagesimal, mínima, mitigada, noventena, privilegiada, qualificada. Ah, esse nome aqui está na moda, carência. Sabe? Esse nome está na moda ultimamente nos concursos, carência. Periodicidade mínima, tá?
E aí, nós temos para as contribuições sociais, lá do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Para as contribuições sociais, basta 90 dias. Pouco importa o próximo exercício financeiro. Foda-se o próximo exercício financeiro. Respeitou 90 dias, está de boa. Quer ver? Isso aqui eu posso apagar, né? Mas eu posso, até aqui eu estou de boa, né? Então tá. É por causa da câmera. Contribuição social. Imaginem que, vou utilizar o mesmo exemplo, 21, no mês 3 de 21, seja aumentada a contribuição social sobre o lucro líquido. Tá? Seja aumentada a contribuição social pelo lucro líquido. A regrona geral é o próximo exercício financeiro. Mas eu não vou olhar para o próximo exercício financeiro. Eu não vou olhar para o próximo exercício financeiro. Porque para as contribuições sociais, basta 90 dias. Então, da publicação aqui, deu 90 dias, eficácia. Agora, imaginem que essa contribuição social, ela veio aqui, em dezembro. Beleza? Em dezembro de 2021. Vem e aumentou a contribuição social sobre o lucro líquido. O normal é a gente olhar para o próximo exercício financeiro. Mas eu não olho para o próximo exercício financeiro. Basta 90 dias. Deu 90 dias, eficácia. Vocês estão entendendo? Para as contribuições sociais, eu não quero olhar para o próximo exercício financeiro. Basta 90 dias. Dentro do mesmo exercício ou depois, basta 90 dias. Ficou alguma dúvida? Pode falar. Aham. Tá de boa, tá de boa. Respeitando os 90 dias, tá de boa, entendeu? Tá de boa. Muito cuidado com este termo aqui, gente. Muitas provas gostam de usar para pegar vocês princípio da anualidade. Porque, assim, é por isso que eu não gosto. Eu sei que vocês estão assim, na cabeça de vocês estão assim. Eu venho falando o quê? Próximo exercício financeiro. E alguns estão assim, próximo ano. Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Não grava próximo ano. Grava próximo exercício financeiro. Porque se você gravar próximo ano, você vai pensar daí um ano, aí você se pega na prova, entendeu? Então, não é no próximo ano. Ah, mas é. Não é. É no próximo exercício financeiro. Não discute comigo, entendeu? Senão você vai errar esse trem. E aí, antigamente, a gente tinha mesmo esse princípio tributário aqui da anualidade. Está vendo que eu não posso ser próximo ano, anualidade, se fudeu. Próximo exercício financeiro, anterioridade. Tá? Cuidado. Então, muitas provas de concurso vêm assim, não é um princípio tributário. Bem, então eles colocam a anualidade. E realmente, isso aqui é um princípio orçamentário. Não é mais anualidade. Tudo bem? Tá? Então, não é mais. Outra situação que é para vocês tomarem cuidado, às vezes nas aulinhas que vocês vão assistir na internet, né? Em canais de coisa, assim, internet, esse tipo de coisa, ou questões. Porque assim, raciocinem comigo. A
Constituição Federal, ela fala o quê? Ela fala que se você instituir ou aumentar um tributo, tem que respeitar o próximo exercício financeiro para o contribuinte não ser pego de surpresa, ok? Beleza. Agora, imaginem o seguinte. A pessoa que ganha, sei lá, um salário mínimo, ela é isenta de imposto de renda, certo? Ela ganha um salário mínimo, ela é isenta de imposto de renda. Pode retirar essa isenção? Pode. Pode retirar essa isenção sem problema nenhum, pode. Agora, imagine o seguinte, que ninguém mais vai ser isento de imposto de renda. Mas a gente vai colocar progressividade. Para a pessoa que ganha R$1.000, ela vai pagar 0,5% de imposto de renda ao mês. R$50? Tá certo a conta? Hã? Quanto? 50, né? Então, 5? 0,5% de 1.000? É R$5? É? Então tá, então 5%. Beleza. Eu falei que eu não sei conta, gente. Então, beleza, 5%, ok? Porque é R$50. Então, você vai pagar 5% de imposto de renda. Gente, vamos ser sinceros, para uma pessoa que ganha R$1.000, R$50 por mês, ela vai passar necessidade se tirar dela? Vai, com certeza. Vai passar necessidade. Agora, vocês já imaginaram se do dia para a noite aumentasse esse negócio? Tipo assim, retirasse essa isenção dela e colocasse lá 5% do dia para a noite? Ela ia ser pega de surpresa, ia desequilibrar totalmente as finanças, que já está fodido, né? Ia piorar a situação. Só que sabe o que acontece? O STF, até pouco tempo atrás, ele falava o seguinte: não, retirou isenção, não tem que respeitar o princípio da anterioridade. Porque a Constituição Federal fala em instituir ou aumentar, ela não fala em voltar a pagar. Então, reduziu o benefício fiscal, retirou a isenção, foda-se, vai quando a lei mandar pagar. Só que aí, a gente, né? Eu tenho 2 livros como coautora publicados, já a gente fica martelando, escrevendo, fazendo artigo, brigando, escrevendo livro, só para se aparecer? Na maioria das vezes entendeu? Tipo assim, você tem que plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho, né? Um negócio assim, né? Mas assim, não é por causa disso. É para a gente mover o judiciário a fazer o que a gente quer e o que a gente acha certo. Então, de tanto bater nessa tecla, em 2014, que foi ontem, pensando, né? O judiciário já começou a mudar o entendimento. E já começou falando, não, realmente, é um mega power princípio da não surpresa. Então, realmente, se você retira uma isenção, você prejudica. E, nossa, o 104 do CTN, ele fala que tem que respeitar o princípio da anterioridade na questão das isenções. Então, que tem que respeitar. Esse é o entendimento, hoje, majoritário. Desde 2014, vem tendo entendimentos esparsos. Agora, meio que o STF com Marco Aurelinho. Marco Aurelinho sempre foi meu crush jurídico. Pena que ele se aposentou, mas ele sempre deu decisões maravilhosas para o fisco, para o contribuinte. Fisco não, para o contribuinte. Então, o que acontece? Agora já está pacificado. Então, muito cuidado com questões antigas, com videoaulas antigos, com material antigo. Por quê? Reduziu, retirou benefício, tem que respeitar o princípio da anterioridade. Regra geral, próximo exercício financeiro, no mínimo 90 dias. Tá? Então, cuidado. Isenções, benefícios, qualquer tipo de benefício que você retira, entendeu? Posso. Ainda bem que você falou.
Então, o que acontece, ó, com as nossas súmulas? Ainda bem que você falou, eu pulei. A gente tem que aprender a ler as súmulas. Essa súmula, por exemplo, ela é lá da década de 60. Em tese, ela ainda está ali no mundo, tá, mas ela foi superada agora pelas decisões. E muitas vezes a gente precisa ler ela com o linguajar de hoje. Então, como que seria lida hoje? O princípio constitucional da anterioridade. Você pode ver que não existe isso daqui na Constituição de 88. Se você abrir a Constituição, você não vai achar, nem existe essa nomenclatura de par 29, que seria parágrafo 29 do 153. Não existe isso. Então, hoje a gente leria o quê? Artigo 150, inciso 3º, inciso 2º, inciso 3º, B e C. Entendeu? Não se aplica a revogação da isenção do ICM, que é o nosso ICMS hoje. Contudo, isso daqui é lá da década de 60. E até 2014, ela estava valendo. Você entendeu? Até 2014 ela estava valendo. 2014, em seguida, ela continuou valendo, mas ela foi meio abalada. Agora, esse ano, ela perdeu a razão de ser. Vamos para o intervalo? A gente volta daqui a pouco.